tudo bom? Aí eu puxei só ali nessa semana, a sua mãe mandou recado? Eu falei, eu vou colocar um processo nela, deixa ela. Você vai ter que pagar a indenização para mim. Você já ouviu falar de abandono de incapaz? A Moia tem um processo de abandono de incapaz, que ela me abandonou. Eu estou brincando com você, você sabe porque eu te amo, né? Amém? Paz, igreja. Vou ser breve mesmo. Tá? Uma das coisas que eu queria trazer para vocês era aquilo que o pastor já falou em outros cultos. E ele pregou sobre essa palavra e foi o que finalizou o nosso encontro de homens. O pastor ali anunciava que não iria passar o vídeo. Fiquei preocupado, porque talvez no outro domingo eu não consiga vir, mas talvez você fique ansioso para ver no próximo domingo. O Bill vai cair, né? O Bill fala. É assim, é tão interessante que o Senhor trabalhou em nossas vidas e ele falava sobre Marcos 4:35. Foi aquilo que finalizou o nosso encontro de homens e o pregador dizia que o Senhor nos confirma que ele chamava o seu discípulo e dizia: passamos para o outro lado. Ele não disse vamos tentar, ele disse passamos. Teve uma tempestade, o Senhor dormia e os homens ficaram temerosos com aquilo. Então entendemos que em nossas vidas vamos ter dificuldades. Mas o que eu queria que vocês entendessem também é que o vídeo confirmaria, né, e vai confirmar tudo isso que o Senhor trabalhou em nossos corações. Bom, todo mundo vai ter que estar aqui acima. Hoje falta um integrante daqueles que compareceram ali, que era eu, Bill, Terra, o Rafa, o Alex e o Naldo. Mas o Alex não está aqui. Mas não é sobre nós, é sobre o que o Senhor pode fazer na vida de cada um. Então é tão interessante que assim, se a gente olhar, alguns podem dizer: eu estou velho, eu não vou nessa viagem não. O Senhor me fez lembrar ali fora de Caleb, homem que lutou, quis ir para a guerra com 87 anos, mas com disposição de 40, era isso que ele dizia. Então o Senhor vai fazer sobre a vida de homens, independente da sua idade. Se vocês querem saber, eu vou levar o Lucas no próximo. Então, homens, se disponham. O que o Senhor fez no coração do Naldo, vocês não vão saber se não for. O que fez no coração do Teco, o renovo que trouxe, vocês não vão saber se não for. A gente só vai conseguir trazer algo para cá com essa intensidade se tiverem homens dispostos a trabalhar. E não estou falando sobre homens aqui da igreja, não. Estou falando sobre esse mundo lá fora. Porque hoje o clamor desses homens aqui que foram é para impactar esse mundo que está lá fora. Então entenda, o Senhor tem convidado, o Senhor tem chamado esses homens a se dispor. Então entenda que o vídeo vai confirmar muito do que estou falando aqui. Mas você precisa viver isso. Ficar vivendo do vídeo, ou se alimentando do vídeo, é muito pouco. O que o Senhor tem para você lá, o vídeo é um resumo muito pequeno do que Ele pode fazer na sua vida. Então eu quero agradecer a minha oportunidade. Fique pelo vídeo no próximo domingo. Se der tempo no finalzinho, a gente passa. Amém? Até porque eu preciso lembrar. Obrigado, viu, Mate? Ô, Mate, põe para mim. A quarta-feira a gente tem. Obrigado, viu, Du? Deus abençoe. A gente vai voltar com os trabalhos dos homens aí, as reuniões. E o Du, o Bill, tem o desejo de também um dia fazer um encontro aqui, uma hora fazer um encontro. Mas é a importância de primeiro reunir mesmo esses homens. E por enquanto a gente vai pegando a estrutura que está pronta lá, né? Chega lá, é coisa mais linda, tudo pronto. A oportunidade de você sair daqui, ter uma experiência de ir lá. Quem foi das outras vezes também viveu, né? O Zé já foi, o Eli, cadê Elias? Tá, Elias foi, Daniel foi, né, Dani? Da outra vez. Então assim, Milton foi, então é uma oportunidade ímpar. Então, e já está lá, a estrutura está pronta. Na verdade, a gente está querendo bolar aí que próximo, acho que é em setembro, eles querem arrumar uma van. Estou ouvindo glória a Deus? Tem que ligar na terra, viu? Aí então, eu se preparei que já a gente está voltando com
os encontros aí, os bate-papos, assim como os jovens, né? Eu estive conversando com a Mabel Ademir, até tive algumas ideias aí, Mabel Ademir, depois eu quero conversar com vocês. Também de começar a reunir os jovens, amém? A gente precisa trazer primeiro essa unidade a eles, e depois a gente vai dando passos maiores, amém? Quarta-feira, tarde da bênção, pastora Luciano e toda a equipe aí, tá uma gracinha, tá? Eu fico muito feliz cada vez que eu venho na tarde da bênção, amém? Quarta-feira à noite tem noite profética lá em Mogi, também tem sido, e a gente vai começar a fazer os cultos aos domingos, já começaram, mas esse mês vai ter mais um culto lá, e a nossa tendência é aumentar o número de cultos lá aos domingos, amém? Então se prepara, você que é obreiro, que eu vou começar a fazer escala para a gente dividir um pouco, vai para lá um pouco, fica aqui ao domingo que tiver, amém? Quinta-feira à noite a gente tem noite profética, quinta-feira, noite profética, não, quinta-feira, Mate, é normal, mas aí depois eu vou falar, tá? A quinta-feira, noite profética, 19 horas, isso, 19 horas, noite profética. Sexta-feira a gente tem um estudo, e o estudo tá top, essa semana foi muito gostoso. A gente estuda, começamos a dar o livro de Isaías, então sexta-feira a gente tem, né? E domingo a gente tem o nosso culto de celebração. E lembrando que amanhã a gente tem a oração. Põe a oração para mim, Mate, por favor. A oração, amanhã às 20 horas, né? Tem algumas pessoas aí que estão imbuídas nesse momento de oração. Rafael, o Naldo, Cadani, quem mais veio semana passada? A Emília, Zé Lopes Camaurina. Então assim, venha. Que na segunda-feira, das 8 às 9. Pastor, só pode chegar às 8h30. Chegue. Pastor, só posso ficar até às 8h30. Pode ir embora às 8h30, está liberado. Amém? Então amanhã, às 8 horas, oração. E aí, por favor, Mate, agora pode pôr do missionário Gabriel. Quem conhece o missionário Gabriel já ouviu falar dele? Quem já ouviu falar do missionário? O missionário Gabriel, eu conheço o missionário Gabriel desde 2010. E Deus tem usado ele demais. Desde a época que eu conheço, e agora de uma forma assim mais evidente. Deus tem levantado ele como profeta nessa nação. Eu conheço o missionário Gabriel na época que eu ligava e ele atendia telefone. Hoje ele não atende mais não, né? Tem secretária. Mas ele atendia o telefone. Se ligava lá, ô Gabriel, tudo bem? Ô pastor Danilo, tudo bem? Em casa, tomava café em casa. E ele veio aqui, na época que eu pastorei uma outra igreja nesse mesmo templo. E quem estava aqui? Quem é dessa época? A Lu, né? A Lu, Tia Marte. Você estava aqui, Carol, já, o Hélio, quando ele veio? Então, quando ele veio, né? Quando ele veio aqui. Então, foi algo lindo. Deus usa ele de uma forma tremenda. E ele teve, inclusive, no podcast da Karina Bach. Então, se você olhar lá no YouTube, foi na Karina Bach, podcast com o evangelista Rubens Gabriel. Então, é uma benção. E eu consegui uma agenda com ele aí para junho, entendeu? Então assim, a igreja, a gente vai ter que nos mobilizar aí para receber esse homem de Deus, amém? Depois eu vou sentar, quero conversar com os obreiros, para a gente se organizar, porque o negócio é muito grande. Quando o povo aqui da cidade ficar sabendo que o Gabriel vai estar aqui, meu irmão, pode preparar que essa igreja vai ficar pequena, amém? E eu não estou falando isso para engrandecer a gente não, mas é porque eu tenho certeza que Deus vai fazer algo na nossa vida. Porque vai ter gente que vai vir aqui, vai receber uma palavra, vai receber algo de Deus e vai embora, nunca mais vai pôr o pé aqui. Mas eu e você, nós vamos ser impactados por essa noite. E nós vamos sair dessa noite diferente. Porque eu conheço a vida do Gabriel e eu sei como Deus usa ele. Amém? Então ore por isso e depois nós vamos sentar e conversar. Gabriel é uma bênção. Eu já fui em vários lugares ver ele pregar. Nós fomos, né, Emília? Fui com a Emília, já fui com o Marcão, né, Marcão? Nós fomos umas 2 ou 3 vezes. Nós fomos lá em Santana uma vez. Fui em Arujá, né? Fui com a Emília, com o Rafael, não lembro nem onde era. No Belenzinho. Aí eu já fui em Osasco ver o Gabriel pregar. Ele é uma bênção, né? E Deus ele vai estar aqui. Amém? Em junho. Eu vou mandar esse post para vocês. Depois vocês também podem ir convidando pessoas. Deus usa ele com libertação. É uma coisa linda, o jeito que Deus usa ele. Amém? Deus já falou muito comigo através da vida dele. Inclusive a minha ida embora. Quando eu fui para ir embora para Formiga, Deus usou ele para falar comigo. Não para falar para mim ir embora, mas para eu organizar o que faltava organizar. E quando foi para me voltar, ele disse... Oi? Então, quando foi para voltar, ele disse também para me organizar e me preparar. Né? Eu lembro que eu estava com as minhas coisas arrumadas e a gente sentou
A gente sentou no banco lá da sede, ele olhou assim e falou assim: pastor Danilo, eu vejo o senhor com as malas arrumadas, eu vejo o senhor mudando de endereço. E eu já estava com quase tudo arrumado. Foi assim, mas em junho, julho, eu estava vindo visitar o Rafael e Emílio. E que Deus foi lá e preparou mais 2, 3 meses e fui embora. Mas não fique com medo, que ele não vai mandar eu embora não, viu? Porque tem muita coisa para fazer aqui ainda. Amém? Glória a Deus? Então vamos orar. Lucas, até porque eu não faço o que o profeta manda, eu faço o que Deus manda. O profeta só confirma no meu coração aquilo que Deus já falou comigo. Quando você começa a andar pela boca de profeta, você virou piolho. Piolho anda na cabeça dos outros, na verdade. O profeta ele vai confirmar aquilo que Deus já falou comigo. Porque antes de Deus mandar, ele tem que gerar no meu coração. Deus nunca vai te mandar e colocar uma arma na tua cabeça e dizer, não. Para mim vir embora para cá, abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 10. Por favor, Mate. Deus já está falando contigo aqui nessa noite. Eu gosto muito. Outro dia foi a Gi que me falou, pastor, eu gosto quando o senhor fala assim, com uns toques, né, Gi? A gente falou, pastor, eu já aprendi tanto com esse negócio quando o senhor fala assim, ó, e não entrou na palavra ainda. E às vezes a gente fica, ai, que o pastor fala tanto? Às vezes Deus já está falando. Eu lembro quando foi para mim vir para cá, eu fiquei 7 anos em Formiga. Gente, esse é um lugar mais tranquilo para mim estar hoje, seria Formiga. Pastor, até hoje ele fala, essa semana ele mandou um vídeo, eu mostrei para alguém, não mandei? Mostrei para alguém, eu estava com alguém. Não, com você, mas eu estava lá, você foi com alguém. Eu falei, ó, o pastor mandou, ó, aí, ó, vou te mandar a imagem, ele falou assim, eu vou te mandar as paisagens de Formiga, para você preparar para você vir embora. Vem logo para cá que eu estou precisando de você. Então ele fica brincando assim comigo. Então não tem lugar mais tranquilo. Mas eu lembro que em janeiro de 2017, 2016 o pastor não estava em Formiga, e eu pastoreando a sede. Logo depois que eu fiz a bariátrica, um ano depois que eu fiz a bariátrica, eu voltei a pastorear a sede. Fiquei 6 meses lá. E ele estava para retornar. E eu disse a ele, pastor, quanto tempo o senhor quer que eu fique na sede? Porque eu não quero mais ficar na sede. E aí, por isso que às vezes eu falo assim, gente, eu vou em Formiga porque Deus manda. Porque se Deus não mandar, eu não vou não. É assim que funcionam as coisas comigo. Se Deus não mandar, eu não vou. Pode chamar 10 vezes lá, eu não vou. Só se Deus mandar, eu vou pôr o pé lá. Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. E aí eu estava pastoreando a sede, cara. Eu tinha tudo para ficar tranquilo. O pastor voltando, depois de 2 anos fora da sede, ele voltando. Eu disse assim, quanto tempo o senhor me quer na sede? Ele falou assim, fica até janeiro. Em janeiro a gente volta a conversar. Beleza, quando foi dia 1º de janeiro, ele colocou o pé em Formiga. Ele voltou a morar em Formiga. Quando foi em fevereiro, ele me procurou e disse assim, pastor, eu estou igual lá a história de Neemias. Por que você está triste? Eu nunca te vi assim. Na verdade, ele foi falar com a Ed. Aí a Ed falou assim, olha, o Danilo já deu o tempo dele aqui em Minas. Acabou. Então, quando ele vê que ele não tem mais o que somar, e aprenda isso. A gente tem que ser bênção na vida da pessoa até a hora que a gente está somando. Porque chega uma hora que a gente começa a dividir, não adianta mais andar junto. Andar a 2 juntos se não houver acordo? Não anda, a Bíblia diz isso. Não vai andar 2 juntos se não tiver acordo. E aí a gente falou assim, o Dan já deu. Quando ele sente que ele não pode somar em mais nada, ele fica assim. E aí ele falou, o que você quer, pastor? Eu quero ir embora. Para onde? Não sei. Deus vai falar comigo. E aí Deus foi ministrando nos nossos corações. Nem para cá eu queria vir. E aí a gente veio visitar esse casal, e o Rafael, e Deus bradou no meu coração. Foi quando Deus nos falou que tinha uma obra aqui em Biritiba. E depois Gabriel só confirmou dizendo de mais 4 cidades aqui na região. Para você entender. Deus já tinha falado para mim vir para Biritiba. Deus apenas confirmou na boca dele aquilo que Deus já tinha gerado no meu coração, que Deus já tinha falado comigo. E é assim que tem que ser a nossa vida. Porque se a gente ficar esperando os outros falar assim, põe uma camisa azul com uma gravata listradinha, meu irmão, eu não sei quem que é Deus. Se eu começar a ter que esperar alguém dizer o que eu tenho que fazer, um profeta, eu sou um profeta, porque Deus coloca líder diante de você. O líder às vezes ele vai dizer, vai por aqui, vai por lá. Você ouve se você quiser também, se você não quiser, o problema é seu. É assim que funciona. Mas a gente tem que aprender a ouvir Deus, saber o que Deus está querendo das nossas vidas, porque senão sabe o que vai acontecer?
A gente vai caminhar, lá na frente a gente vai quebrar a cara, desculpa o perdão da palavra, depois a gente vai voltar. Aí vai ter que recomeçar tudo de novo. É muito mais difícil recomeçar ou reconstruir algo do que construir novo. Amém? É muito mais difícil reconstruir do que construir. Eu sei que eu pastorei a igreja aqui, eu peguei a igreja destruída. Quando eu cheguei aqui tinha umas 20 pessoas, quando eu cheguei 10 foi embora. Foi assim. Aí depois Deus mandou, quem tinha que mandar, uma delas foi a Luciana com o Marcos. Eles vieram, eu fui umas 2 vezes atrás deles, Deus não deixou achar eles. Um ano que eu estava aqui, eles voltaram para me ajudar. Então é assim, foi muito mais difícil reconstruir do que construir agora. Então a gente tem que aprender a ouvir Deus. O que Deus quer das nossas vidas? Amém? Quem achou Lucas capítulo 10? Eu quero ler na verdade o 17, 18, 19 e eu acho que é o 20. Deixa eu abrir aqui meu... Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas Deus vai fazer algo extraordinário. Não é porque o Gabriel está aqui não, porque chegou a hora. Existem algumas coisas que Deus marca assim, ó, agora vou virar uma chave aqui e Deus vai lá braga. É assim que funciona. Na hora que as pessoas nem entendem, não é assim que Deus faz. Quando Ele quer, Ele vai lá, vira a chavinha e pronto, acabou. Amém? Do 17 até o 20 eu vou ler, que diz assim: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submeteram a nós, em teu nome. O 18 disse, e ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. O 19, eu lhes dei a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhe fará dano. E o 20 diz assim: contudo, alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos. Estão escritos aonde? Seus olhos. Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado por essa palavra. Fala e ministra aos nossos corações. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Eu acho interessante essa palavra. E eu sempre digo isso. Como é importante você entender o contexto de uma palavra. Porque senão o texto ele vai virar pretexto, sem contexto. Uma das coisas que eu sempre tenho falado aqui nas sextas-feiras é o que a gente está fazendo hoje. Por exemplo, hoje no estudo bíblico, eu não falo de teologia. Eu gostei, a gente conversou no sábado, né, Lu? Foi tão bom, a gente conversa, a Lu falou um negócio. E, na verdade, a gente não fala de teologia, a gente fala de um pano de fundo, um contexto do que Isaías, por exemplo, é o texto que nós estamos estudando, do que Isaías estava vivendo para escrever o que ele viveu. E para quem que ele estava escrevendo? É mais ou menos isso que a gente estuda. E quando a gente lê a Bíblia, é muito importante você entender esse contexto. O que estava acontecendo? Qual que era a questão verdadeira quando Jesus diz essa palavra? Quando Jesus vai olhar essa palavra, o que Jesus estava falando? Por exemplo, eu acho interessante que a Bíblia diz que Jesus, se a gente voltar lá no capítulo 9, no verso 57, a Bíblia está dizendo, põe para mim, Mati, por favor. A Bíblia diz que, capítulo 9, o verso 57, a Bíblia diz que Jesus estava andando pelo caminho. Aí diz que ele encontra 3 homens. Aí um deles vai dizer assim: eu vou para onde você fores. 58, Mati. Aí Jesus fala assim: gente, a raposa não tem toca, as aves do céu, melhor, tem toca, as aves do céu tem ninho, mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. E Jesus está falando: fica na sua. Tá bom? Aí aparece o segundo camarada. E o outro disse: segue-me. Aí Jesus, na verdade, disse: segue-me. Segue-me, porém respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Aí Jesus diz assim: Jesus lhe disse: deixa os mortos sepultar os mortos, os seus próprios mortos. Porém, vá e proclama o reino de Deus. Então o primeiro disse assim: eu vou atrás de você. Jesus falou: não tem onde pôr a cabeça, não tem onde reclinar a cabeça. O outro falou assim: deixa eu enterrar meus pais. O que ele estava dizendo? Deixa eu curtir aquelas pessoas que estão em volta de mim, depois eu continuo e aí eu vou te seguir. E aí Jesus vai lá e fala: vai proclamar o reino de Deus. E aí vem a terceira pessoa.
O outro ainda disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro voltar e despedir da minha família. E aí Jesus disse: ninguém põe a mão no arado e olha para trás. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, no meio desse contexto todo, Jesus envia esses 72 homens. Logo depois desse Lucas 9, 62, a gente entra em Lucas 10, verso 1, onde Jesus ele manda 72, menos esses 3. Porque esses 3 não estavam prontos para viver o milagre do Senhor. O que Jesus queria? Se a gente voltar no capítulo 9 mesmo, eu não preciso abrir não, viu, Mate? Se a gente voltar no capítulo 9, no verso 51, a gente vai entender para onde que Jesus estava indo quando ele manda aqueles 72 homens para um lugar. Se a gente olhar lá no capítulo 9, o verso 51, que é antes desses que a gente leu, a Bíblia diz que estava próximo o tempo de Deus. O tempo de Jesus estava próximo. Ele já estava se preparando para ser entregue. Já estava preparando para passar por toda a tribulação e ser crucificado, morrer e ressuscitar. Então Jesus já estava no caminho. A Bíblia diz no verso 51 do capítulo 9 que Jesus estava indo para Jerusalém. Então ele está indo para Jerusalém e ele faz o quê? Ele pegou algumas pessoas, algumas se aproximaram e Jesus falou: vocês não podem ir comigo não, porque vocês não estão prontos. Mas esses 72, vem cá, vai na minha frente, vai pregando o evangelho, vai, sabe, as pessoas que plantam aqui, vai saber, vai arando a terra, vai dando aquela fofada na terra, deixando a terra pronta, porque já já eu vou chegar lá e tudo isso tem que estar pronto. E a Bíblia vai lá e diz que envia esses 72 homens para ir. Então Jesus ele trata com esses 3 e Jesus está indo direto para Jerusalém para passar por tudo que ele tinha que passar. E ele manda esses 72 homens na frente. E por que talvez ele tenha rejeitado, ou pelo menos ele pegou esses 3? Porque quando esses homens retornam, e aí é nisso que é o ponto crucial, esses homens eles voltam com algumas coisas, e provavelmente esses 3 não estavam prontos. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui, que nós vamos nos aprontar para poder andar com Jesus. Amém? Nós temos que se preparar. Não dá para servir 2 senhores. Ou a gente serve um e desagrada o outro, não dá. Não tem como servir 2 senhores. Querer servir ao Senhor pensando em outras coisas, porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Não funciona. A gente começa a dividir. A gente começa a pensar em outras coisas. A gente começa a fazer, sabe aquele negócio, deixa eu ver se isso. E aí a gente não consegue servir ao Senhor. E uma das coisas que eu entendo é isso. Porque todos eles começaram, quer dizer, provavelmente um tinha um problema com o conforto. Aí Jesus já falou: ó, eu não tenho onde pôr a cabeça não. O outro queria curtir um pouco a vida. Aí Jesus falou: não dá para curtir a vida e me seguir. É assim que funciona. Então a gente tem que se preparar para seguir Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que esses homens vão, esses homens caminham, fazem o que tem que fazer e eles voltam. Quer dizer, para eles irem, eles já estavam prontos. Quando eles voltam, Jesus ainda tinha que tratar algumas coisas com eles. Então eu quero entender que eu e você hoje já estamos num bom caminho, porque nós estamos seguindo a Jesus. Amém? Você já está aqui hoje nessa noite. Quantas pessoas podiam estar e não estão? Quantas pessoas desejaram estar, mas não vieram? Quantas pessoas quiseram estar aqui nessa noite e não conseguiram chegar? Mas você escolheu estar aqui hoje nessa noite. Deus te trouxe a este lugar, então você já está muito na frente. Agora, a partir daí, você pode pôr para mim de novo, Mate, no 10, 17. A partir daí do 17, Deus ele começa a mostrar algumas coisas para mim e para você. A Bíblia diz que esses 72 voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se submeteram a nós. Então, não. É legal você ver o inimigo vai se prostrando, o inimigo obedecendo. Mas eu começo a entender de uma outra forma que eles tiveram lutas nessa caminhada. Eles tiveram lutas durante essa caminhada. E uma coisa que eu e você precisamos aprender e entender, que nós vamos enfrentar dificuldade. O evangelho que diz que você não enfrenta dificuldade é um evangelho mentiroso.
O evangelho que diz, não, você vai ficar tranquilo, agora a sua vida é só flores, é casa, é carro, é dinheiro no bolso, as dores acabaram, os problemas sumiram. Meu irmão, é um evangelho mentiroso. É o evangelho que estão plantando hoje, dizendo que é só flores. Porque a Bíblia diz que eles enfrentaram os demônios, que eles enfrentaram problemas, e eu e você, nós vamos ter problemas na sua caminhada, e a gente tem que estar muito certo no que a gente quer, para a gente não desistir, porque em todo tempo nós vamos ter dificuldade, e nem sempre ele vai aparecer, o inimigo vai aparecer de chifre e rabinho para mim, não. Ele nem sempre vai aparecer de chifre e rabinho, e com um tridente na mão. Não aparece. Nós temos problemas, lutas, dificuldades. Às vezes esses problemas, essas lutas, dificuldades que nós vamos viver, são um problema com um vizinho, com uma situação que você está vivendo na sua casa, é um problema dentro da sua família, trabalho, às vezes é uma enfermidade que chegou, às vezes até dentro da igreja, porque aqui dentro da igreja somos seres humanos falhos. Às vezes o seu problema vai ser, não que seja, né? Mas às vezes até comigo, porque eu sou ser humano, eu erro. Às vezes eu falei alguma coisa que você não gostou, eu posso fazer o quê? Sou ser humano. Mas a gente tem que aprender a resolver isso, e era isso que Jesus estava querendo falar com aqueles homens. Ó, foi legal, mas vocês vão passar por dificuldades. A Bíblia nos diz isso, a Bíblia nunca nos enganou a respeito disso. A gente vai passar por dificuldade, porque a gente está nessa terra. Então a primeira coisa que você tem que entender, se está seguindo Jesus, vai ter dificuldade. Se prepare. Ah, pastor, o senhor está profeta de destruição. Não, a Bíblia está dizendo isso, nós vamos ter luta. Porque nós estamos nessa terra, apesar de não sermos dessa terra. E a própria Bíblia vai me falar, Matias, você pode colocar para mim em Tiago capítulo 1, a Bíblia vai dizer que na verdade nós, eu e você, quando nós passarmos por todas essas situações, Tiago capítulo 1, verso 2 ao 4, Matias, por favor, ele vai falar assim, olha o que Tiago vai dizer. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Sabe quando você sente aquela luta? Eu sempre falo, às vezes, que eu sinto aqui, está afundando nas minhas costas. Sabe aquele vapor quente? A Bíblia está dizendo, gente, sinta-se com grande alegria o fato de passar em diversas provações. 3. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. O grande problema muitas vezes nosso é isso, que a gente não consegue perseverar. Passa uma luta, volta lá atrás, aí volta a caminhar tudo de novo, aí vem de novo, aí estou andando, vem uma luta, cai, vai eu dando lá de novo no final da fila e volta, daí o que nos falta é perseverança. E muitas vezes essas lutas, essas batalhas que esses homens passaram, na verdade fizeram com que eles o quê? Aprendessem a importância da perseverança. E o verso 4 vai dizer o quê? No entanto, a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Então você entendendo que essa luta que eu e você estamos passando, meu irmão, Deus na verdade está gerando algo bom aqui dentro de você, está te deixando forte, Deus está trazendo força, perseverança, Deus está te gerando fé. Quando você olha para trás, você fala assim, eu venci tudo isso, eu passei por tudo isso, eu estou aqui de pé porque Deus é na minha vida, porque eu escolhi andar com Deus. É por isso que muita gente não consegue, na hora que vem a luta, ela desiste, ela para, ela retrocede, porque na verdade não entendeu isso, que nesse mundo a gente vai ter aflição, vai ter luta, vai ter problema, dificuldade. Meu irmão, é assim que funciona a nossa vida, porque nós ainda estamos na terra. Uma das coisas que eu falava com a Lu é isso, porque eu falava de Isaías, Isaías falava de um reino de paz. Falei, algumas coisas a gente está vivendo, outras ainda não. Porque eu sim, como disse a pastora Luciana, e é isso que eu estava falando com ela, nós sim estamos vivendo uma paz interna, mas aqui no mundo não. Pensa numa luta, eu acho que um tempo tão horroroso, um tempo tão difícil como a gente tem vivido hoje. Esses dias você sabe mesmo, falou com a Lu, né? Eu vi outro dia se a gente acorda de manhã, você vai passar um café e coloca naqueles, antigamente um jornal, você vai lembrar, um jornal quando era impresso, chamava Notícias Popular. Quem lembra? Não, levanta a mão não, que vocês vão saber a idade de vocês. A gente brincava que notícia popular, quando você colocava debaixo do braço, corria sangue, não é verdade?
Aí falava assim, a notícia falava assim, e ontem um presunto foi encontrado com 3 pipocos no peito. Era assim ou não era as reportagens? Gente do céu, é loucura. E aí a gente liga a televisão lá, passa, aí tá lá, o cara matou a filha, ou filha, não me lembro se era 2 anos, 1 ano e pouco, para atingir a ex-mulher. Cara, que mundo que a gente está vivendo? Meu irmão, que mundo que a gente está vivendo? Aí o outro fez um seguro no nome da mãe, a mãe já estava numa idade mais ou menos, passou 20 dias, que 1 semana, 10 dias que ele fez o seguro, apareceu a mãe lá morta, porque ele sufocou a mãe para ganhar o seguro que ele fez, gente. Gente, a gente não está muito longe de Sodoma e Gomorra, não. Então a gente vai ter luta, é pior, né? Porque, sabe por que é pior? Aqui também vai falar isso, ele fala assim, vai haver mais rigor para Corazim do que para Sodoma e Gomorra, porque se os milagres que foram feitos naquela região tivessem sido feitos na época de Sodoma, talvez alguns de lá tinham se salvado. E eu e você temos vivido um tempo de milagre. Quantas coisas Deus tem feito na nossa vida, mas a gente só consegue olhar para o problema, para a dificuldade, e a gente fala, Deus, se eu esqueceu, meu irmão, é assim, a gente está no mundo. Daqui a pouco Deus volta para nos buscar, nós vamos tudo morar no céu. Acabou o choro, o pranto, a luta, a dificuldade, mas a gente vai ter problema nessa terra. E é isso que Jesus está ensinando para aqueles homens. Nós vamos ter luta, vamos ter dificuldade. Agora, Jesus também ensina outra coisa para eles. Que a segunda coisa que Deus ensina para aqueles homens, fala assim, vocês vão ter luta, vocês vão ter dificuldade, vocês vão vencer. Vamos falar para mim, por favor. Lucas 10, 17. Ele fala, vocês vão tiveram luta. Ele falou, a gente passou, venceu os inimigos, mas eles submeteram. No 18, olha o que Jesus fala. Fala assim, ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu, como um relâmpago. E dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe causará dano. Para por aí. A segunda coisa que eu entendo, ele fala, você vai ter luta, você vai ter dificuldade, só que posso falar um negócio para você? Você só vai vencer se essa autoridade vir do céu. Você só vai vencer se essa autoridade vir de Deus. Você só consegue, porque às vezes a gente conquista algumas coisas. A nossa tendência é a gente começar a achar que está fortinho. O ser humano tem esse problema. Era isso que Jesus estava tratando com aquele povo. Vocês passaram por luta, mas vocês venceram. Foi legal, não foi? Agora posso te falar o seguinte. Eu vi o mundo espiritual assim, escancarado. E essa autoridade que vocês estão recebendo, sabe de quem veio? Foi de mim. E Deus está falando comigo, com você hoje. Eu estou dando autoridade para vocês. Porque sem essa autoridade, meu irmão, a nossa vitória é momentânea. Entenda isso. Porque o ser humano tem esse grande costume. O ser humano tem essa grande capacidade de achar que nós somos capazes de fazer alguma coisa. Passei por uma porta. Agora eu sou o super Danilo. Ninguém me segura. E a gente tem que entender que essa autoridade precisa vir do céu. A gente não chega a lugar nenhum sozinho. Entenda isso hoje, nessa noite. Independente de como está a tua vida, se você está vindo de uma vitória, ou você está dentro de uma guerra, de uma dificuldade, a autoridade que você vai vencer, a autoridade que você vai conseguir romper, essa autoridade, ou melhor, essa vitória que você vai ter, essa autoridade vai vir do céu. Se a gente achar que a gente pode fazer alguma coisa, não sabe qual que é a nossa tendência? É começar a nos afastarmos da presença de Deus. Eu gosto de uma música, aquela música, Emílio, você vai lembrar, que fala que a grande dificuldade quando eu cresço, como que é, cara? Deixa eu ver, você gosta de cantar essa música, você já cantou algumas vezes. Eu vou lembrar ela aqui, eu lembrei agora. Eu vou lembrar. Deixa eu ver se eu consigo. Se Jesus quiser que a gente cante, a gente vai lembrar. Torne-me independente. Quero ser como criança.
conhece essa música? Lembrei dela agora. A gente não pode ter esse desejo de crescer na presença de Deus. Às vezes a gente vence uma luta, uma guerra, e a gente já começa a achar que a gente pode. E aí a hora que a gente começa a se distanciar de Deus, e a gente começa a nos afastarmos do propósito dele, daquilo que ele tem para as nossas vidas. E é por isso que eu entendo que lá em Mateus, pode continuar aí, nesse mesmo fundo é isso. E aí a gente começa a lembrar quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 10, que ele fala para mim e para você, ele vai falar que, na verdade, ele vai falar para os 12. Os 12 estão no mesmo processo. A Bíblia diz que Jesus está enviando os 12. Ele fala, cara, estou enviando vocês. Gente, estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. A mesma situação é essa, o contexto é o mesmo. Ele falou, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Aí ele fala aí, vocês precisam ser prudentes como a serpente, mas vocês têm que ser simples como a pomba. Dificilmente você consegue pegar uma serpente. Tem um programa aí na TV paga aí, que os caras são caçadores de serpente. Pensa numa luta para pegar uma serpente. Pensa num bicho difícil. É disso que ele está falando, gente, você não pode baixar guarda. Você tem que ser prudente. Ninguém consegue pegar uma serpente tão fácil. Mas em compensação, vocês precisam ser puros. Vocês precisam ser simples, como as pombas. A gente não pode perder a essência de quem realmente somos e de onde nós viemos e quem está no controle das nossas vidas. Eu disse isso aqui na hora que eu subi. A gente esquece muitas vezes que existe um Deus no controle da nossa vida. E a gente começa a pegar a rédea da nossa vida, a gente pega a direção da nossa vida e a gente começa a achar que a gente pode fazer o que quiser. E todas as vezes que você tenta fazer isso, você se afasta dos projetos de Deus. E é por isso que Jesus disse, vem cá, você está vendo? Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Por isso, essa autoridade que vocês estão tendo, eu vos dei autoridade, porque sem mim nada podeis fazer. Não é isso, e não fala aqui nesse versículo, mas a Bíblia vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Então não adianta que eu e você sozinhos não vamos chegar a lugar nenhum. A gente precisa estar ligado nessa autoridade. Jesus estava falando com aqueles discípulos, e aí eu estou falando de Mateus capítulo 10, que eles precisam buscar a prudência para se proteger dos predadores. Quando ele diz, seja prudente como a serpente, toma cuidado com os predadores, porque tem hora que a gente acha que é tão forte, meu irmão, que a gente acha que tem peito de aço e capacete de bronze. Aí a gente quer resolver as coisas no peito. E a gente não vai chegar a lugar nenhum. Ele fala para os discípulos, a gente tem que buscar a simplicidade e não perder a essência. Essa autoridade veio do céu, entenda isso. E a autoridade do céu só vem com relacionamento.
Aqueles 3 primeiros que foram tratados, nem isso viveram, não receberam relacionamento, não tem relacionamento. E se você tiver relacionamento com Deus, a nossa autoridade está sobre a tua vida. Quando você chegar lá na tua casa, você não precisa impor a mão na cabeça de ninguém com óleo ungido e dizer, sai daqui, Satanás. Você vai colocar o pezão lá dentro e dizer, essa casa é do Senhor Jesus. Pronto, acabou. Você tem autoridade dentro daquela casa. E você dizer, Satanás, você vai sair daqui. Você não tem autoridade, porque quem comanda essa casa aqui é Jesus, e Ele está no controle da minha vida também. Essa autoridade é dada por Deus. Não é você, não sou eu. E é por isso que muita gente não consegue viver novidade de vida, porque todas as vezes que querem fazer alguma coisa, elas tentam fazer na força dela. Não, eu tentei fazer isso, e às vezes eu tento também, né? Não é que a gente está melhor, não. É direto a gente tentar resolver as coisas do nosso jeito. Aí Deus tem que fazer igual fez com o Natan. Eu te mandei, volta lá e conserta o que você fez. Você está errado. Você está errado. Não é dessa forma. A igreja não é sua. Não é dessa forma que eu quero que faça. Porque a gente chega uma hora que a gente começa a achar que a gente é gente. Não que a gente não seja, né? A gente acha que é super-homem. Como eu sempre digo, colocou a cueca por cima da calça, né? Todo super-herói usa a cueca por cima da calça. Você já percebeu? Aí a gente acha que é super-herói. Coloca a cueca por cima da calça. Agora ninguém me derruba, porque a autoridade veio do... Você está pensando, né? Todo super-herói usa a cueca por cima da calça. A gente não usa. Então a gente não é super-herói. Está na hora que você confiar em Deus. E aí eu encerro já essa palavra com o verso 20, Mate, lá de Lucas 10. Então a gente viu no 17 que eles falaram, tô legal, ó, cheguei aqui bombando, né? Jesus falou, mas a gente vai ter dificuldade, essa não é a última, vai ter mais. Aí no 18 e no 19 Jesus falou assim, essa autoridade, quem deu fui eu, viu? Abre seus olhos, essa autoridade veio do céu. E aí o 20, Mate, ele vai dizer o quê? Contudo, alegre-se não porque os espíritos se submetem a você, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito no... A gente tem uma grande dificuldade de entender que esse é o maior propósito de Deus na minha vida e na tua vida. Você sabia? A maior dificuldade que a gente tem é de entender que Deus tem um propósito comigo e com você. Você pode viver qualquer milagre aqui nessa terra. Você pode viver qualquer bênção nessa terra. Você pode ver o que tiver de viver nessa terra. Agora, se você não entender que o maior milagre que Jesus já fez, porque Ele já fez, é escrever o meu nome, o teu nome lá no livro da vida, nós seremos salvos. Se você entender isso hoje nessa noite, não tem frustração que tenta te derrubar. Não tem luta que tenta te paralisar. Não tem falta de nada que vai ficar azucrinando o teu ouvido, dizendo, aí, tá vendo? Você é um derrotado, você não vence nada, você não consegue nada. Porque a maior obra é o meu nome, o teu nome escrito na vida, no livro da vida. A terceira coisa que eu quero te falar, se prepare que o melhor de Deus ainda está por vir. Se prepare, o melhor de Deus ainda está por vir. Não é nem essa vitória que você está vivendo e nem essa luta que talvez você está batalhando. O melhor de Deus ainda está por vir sobre a minha vida e sobre a tua vida. A gente precisa entender isso. A gente não pode andar por vista. Tudo isso aqui é passageiro, prazo de validade. Até a luta tem prazo de validade. Eu sempre falo isso e torno a repetir. Tudo tem prazo de validade. Aleluia, Deus. Toda dificuldade tem, tudo. Eu falava aqui sexta-feira a respeito quando Isaías profetizava, e ele profetizava para a nação, e a nação de Israel, quando eu falo Israel, Judá, Israel, a divisão do reino, mas vamos entender como Israel, porque tem gente que não vai entender essa divisão do reino. Mas quando o profeta está falando com Israel, pelo amor de Deus, eu não estou minimizando o seu conhecimento. Talvez tenha gente aí embaixo que conhece muito mais Bíblia do que eu, né? Mas só para a gente deixar generalizado, um negócio para todo mundo, abranger todo mundo. Quando o profeta está falando com Israel, ele está falando com uma nação que já tinha vivido o auge. E sexta-feira eu dizia isso, você chegar no auge,
Não é difícil. Não é. O grande problema é se você se manter no auge. Porque se você quiser buscar alguma coisa, o irmão corre atrás, vai. Chegou, conquistei, está aqui, minha caneca da igreja. Agora, o que você faz com ela? Como que você vai manter? Como que vai perseverar? E aí? E é disso que Jesus está falando comigo, com você. Talvez hoje eu e você, a gente está vivendo sim alguns picos, mas Jesus está falando, eu tenho mais para a tua vida, eu tenho mais, o melhor ainda está para chegar. É aquele melhor que não vai ter altos e baixos, é aquele melhor que você não vai ficar preocupado, é aquele melhor que ninguém vai tirar de você. E o próprio Jesus já disse, sabe o que é? Vocês têm que se alegrar sim pelas suas vitórias, pelas suas conquistas, por cada obstáculo que você está vencendo. Agora espera aí, sabe por que eu tenho que estar feliz? Porque o meu nome e o seu nome está escrito no livro da vida. É isso que a gente tem que viver. Eu acho interessante que o Paulo escreve isso. Escreve de certa forma. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, se o Mate quiser procurar aqui, eu vou ler, que eu já até escrevi. Se a gente ler o capítulo 13 inteiro, já é importante, que ele vai falar... não importa, se eu falar a língua dos anjos, se eu não tiver amor, nada vai servir. E ele vai falando. Mas lá no verso 10, ele diz assim: quando porém vier o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Ele está falando, quando vier o perfeito, o imperfeito vai desaparecer. Se ele está falando de algo que vai vir perfeito, é porque hoje a gente não está vivendo a totalidade daquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, Té. Tem mais. Se prepara aí, Té. Tem mais para a tua vida. Ele está falando, porque aí vai vir algo perfeito. Porque hoje a gente está vendo como se olha um reflexo no espelho. É assim que ele fala. Aí ele fala, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então veremos face a face. Ele está falando, gente, tem coisa melhor. E Jesus está falando, vocês expulsaram os demônios no meu nome? Isso é pouco, porque tem coisa maior vindo. Eu estou dando autoridade para vocês viverem aquilo que vocês nem imaginaram que eu tenho para viver. Ele está falando, deixa eu te falar, até agora, apenas como um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido, porque Deus me conhece e te conhece. Agora eu ainda não conheço Deus na sua totalidade, e a culpa não é de Deus, é minha. Eu que preciso confiar nele, saber que o melhor de Deus ainda está por vir para a minha vida. Ele está dizendo, gente, vai chegar uma hora que eu vou conhecer a Deus como Deus me conhece. Eu vou conhecer Deus como Deus me conhece. Ele está dizendo, gente, é para isso por isso que vocês têm que se alegrar. Porque o meu nome, o teu nome já está escrito no livro da vida, porque eu já preparei todas as coisas para você, porque aquilo que é seu está guardado. Ele está falando comigo e com você hoje nessa noite. Que a gente possa nessa noite abrir o nosso coração. Que independente se você venceu alguma luta essa semana, ou você está passando por alguma luta, Deus está no controle da tua vida. E que hoje, eu estou só fazendo um supra-sumo da mensagem. E que hoje Deus está dando autoridade sobre a tua vida. E que independente daquilo que você vai conquistar aqui nessa terra, algo melhor ainda vai chegar sobre a tua vida. O resumo da mensagem é esse. Eu encerro essa palavra dizendo, não se afaste de Deus. Não se afaste. Independente do que você está passando. Porque às vezes a gente vê muitas pessoas se afastando de Deus porque estão passando luta, mas tem muita gente se afastando de Deus porque está conquistando vitória. O homem é extremista. O homem é extremista. Ou o cara está no fundo do poço e ele fala, Deus me esqueceu.
Ou às vezes é aquilo que eu falei, a gente chega num ponto aqui, se eu não levanto de manhã cedo para trabalhar, amanhã que hora que eu bato cartão? 7 horas. Se eu não levanto a porta daquela oficina, né, Bill? Às vezes, não é o caso do Bill, estou só dando um exemplo, tá? Né? Eu passei sábado lá, era 4 e pouco da tarde, estava logo mexendo no motor. E se a gente não tomar cuidado, que vão falar, mas eu também estou trabalhando, você não dá nada, porque se Deus quiser tirar o teu ar, agora acabou, você não chega na tua casa. Então você tem que confiar em Deus. Não se afaste de Deus não nessa noite. Entregue teu caminho ao Senhor nessa noite. Entregue a tua vida ao Senhor, os teus projetos, os teus sonhos, as suas lutas e as suas conquistas. Entregue ao Senhor nessa noite. Sabe por quê? Porque Ele já conquistou tudo isso para mim e para você. Mate, eu vou encerrar. Se o louvor quiser subir aqui, pode subir. Abre para mim Efésios. Eu vou acabar 8 horas. Efésios, capítulo 2. Paulo, ele escreve isso a carta em Éfeso. E ele diz assim: vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, mas nos quais costumávamos a viver, quando seguiam os padrões deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele está falando, gente, a gente andava como o mundo andava, e hoje eu e você, nós não podemos mais andar dessa forma. A gente não pode andar como os filhos da desobediência, fazer aquilo que o mundo faz. A gente não pode, não é mais para nós. E é isso que Paulo estava falando com aquela igreja. Antes, todos vocês viviam como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa. Você está entendendo que eu estou falando que você tem que correr atrás do que é seu, você tem que batalhar, porque a gente tem água, luz, imposto, IPVA, tem que pôr gasolina no carro, tem que comprar, quem paga aluguel tem que pagar aluguel todo mês, e a gente tem que correr atrás. Agora, a gente tem que entender que a gente não pode só satisfazer isso não, esses desejos da natureza pecaminosa, realizando a vontade e os pensamentos dela, pensando apenas naquilo que é terreno. É isso que Paulo está falando com aquela igreja. Contudo, como os outros, né? A gente não pode realizar a nossa vontade e os pensamentos dela como os outros. Éramos, por natureza, merecedores de ira. Todos nós éramos merecedores de ira. Aí o 4 vai dizer, todavia, porém, entretanto, ele abre um parênteses, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Você está entendendo que Deus, Ele já preparou tudo para mim e para você. Deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Nosso grande problema é esse, né? Que a gente só dá valor naquilo que a gente... E lógico que é natural, né? A gente dá valor naquilo que é palpável. Isso aqui é pela graça, não tem mérito meu nem seu. Então isso às vezes acontece o quê? A gente começa a nos distanciar do que Deus tem para as nossas vidas. Porque ou a gente acha que fez demais, recebe menos, ou a gente acha que está fazendo muito e está recebendo pouco. Acho que eu falei a mesma coisa, né? Mas é normalmente assim, não, estou fazendo tanto, não recebendo nada. Nossa, minha vida é só luta, só problema, só dificuldade. Aí a Bíblia está dizendo, pela graça vocês são salvos. Olha, eu fiz isso antes de vocês, quando vocês estavam lá, não queriam saber de nada. Quando vocês não queriam saber de nada, eu já fiz isso na vida de vocês. O 6. Efésios 2:6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou aonde? Com Cristo. Isso que eu estou falando aqui na verdade, obrigado, pode deixar a imagem. A gente está vivendo aqui nessa terra, mas nós não somos dessa terra. Se a gente se apegar apenas àquilo que está aqui nessa terra, meu irmão, a gente não é cidadão do céu. A gente é cidadão da terra. E eu e você, nós somos cidadão do céu. Estamos passando apenas uma temporada aqui, porque Deus tem algo maior para mim e para você. 7. Para quê? Para mostrar nas eras por vir,
incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. As pessoas precisam ver em mim aquilo que Deus já fez, o que Ele já fez. O grande problema é que a gente vive a nossa salvação como se a gente estivesse conquistando. Você não serve a Deus porque você vai conquistar uma salvação. Você serve a Deus porque Deus já te salvou. Entenda isso. Você não está aqui porque Deus vai te salvar. Você está aqui porque Deus já te salvou. E as pessoas precisam ver isso na minha vida e na tua vida. 8, Monte. Pois pela graça vocês são por meio da fé. E isso não vem de? É dom de? Deus já fez isso na tua vida. Você precisa apenas entender isso. Se você entender que Deus, Ele já conquistou aquilo que é de mais precioso que eu e você poderíamos desejar, meu irmão, a minha vida, a tua vida aqui nessa terra seria diferente. Aí ele termina dizendo, não por obras para que ninguém se... O grande problema nosso é esse. Aí a gente vive uma vitória ali, vitória. Vive uma luta, luta. Aí Jesus falou, estou dando autoridade, é comigo que vocês vão vencer. Agora, deixa eu te falar, tanto vitória como luta é muito pequeno perto daquilo que eu já conquistei para vocês. Fique sobre os seus pés em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você entender isso hoje nessa noite, ou se você entendeu, você vai viver essa semana de uma forma diferente. Você vai viver essa semana aquilo que realmente Deus tem para você. Pastor, pode até faltar alguma coisa aqui. Você fala, não, é porque não era tempo. Eu falava isso que a tia Marte. Marte lá no médico, eu li o médico não atendeu. Tia Marte, não é tempo ainda, tia Marte. Porque se fosse tempo, meu irmão, Deus levava o médico lá na tua casa. Deus colocava o médico lá na porta da tua casa. Tia Marte, eu vim atender aqui. Porque é assim que esse mundo age, segundo a vontade de Deus. É Deus que comanda, é Deus que põe as coisas no devido lugar. E eu, como cidadão do céu, preciso entender isso. Não sou eu, não é você. Não temos poder, não temos condição de resolver nada. Mas o Deus que está no controle da minha vida e da tua vida, Ele pode fazer todas as coisas. Que em nome de Jesus nessa noite, não importa como você chegou aqui, se é luta ou se é vitória. Não importa se você chegou aqui fraquinho ou fortão, que você tem que entender hoje que a sua vida está no controle de Deus. E que o melhor de Deus ainda está por vir pela sua vida. Feche seus olhos em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Pai, concordamos em oração, que o Senhor possa visitar, Pai, a vida de todos que estão aqui, daquelas pessoas que estão nos assistindo. Vai visitando agora cada lar aqui representado. Vai visitando cada família aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E vai trazendo a certeza daquilo que o Senhor já conquistou. Porque a tua palavra diz que o Senhor já conquistou para nós. Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida dessas pessoas. Que eles tenham uma semana, Pai, de bênção. Essas que estão me assistindo. Em nome de Jesus, Deus abençoe a tua vida, você que me assistiu.